Olá amigos, bom dia, boa tarde já, faltam 7 para o meio-dia, agora que eu estou aqui. Ontem a gente teve uma live lá na igreja, não pudemos estar reunidos devido às normas, né, de não poder fazer culto presencial, mas estivemos gravando uma live e eu gostaria de compartilhar aqui o que a gente viu ontem. Salmo 121, o salmista ele declara: eleva os meus olhos para o monte, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? E no versículo 2 ele declara: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos, né? A primeira coisa que nós vemos aí é a importância de olhar para o alto, elevar, olhar para cima, né? E infelizmente muitos estão olhando para baixo, olhando às vezes apenas no horizontal, olhando para o homem, né? Buscando talvez ou uma dependência do homem, do ser humano. E o salmista mostra onde está a nossa saída: elevar os nossos olhos, né? E ele mais uma vez ele fala a importância: eu elevo os meus olhos, a importância de nós olharmos com os nossos olhos e não com os olhos da mídia, com os olhos de fake news, né, de notícias. E nós precisamos olhar com os nossos olhos, ter uma visão e elevar, olhar para cima, para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Né? Vivemos dias em que muitos têm feito essa pergunta: de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? E ontem nós discorremos alguns montes aonde Jesus subiu. O primeiro monte é o monte do ensino, né, da instrução, que está em Mateus 5, 6 e 7, é chamado o Sermão da Montanha. A gente vai ver ali dizendo: e Jesus começou a ensinar, né? A gente vê as bem-aventuranças, vê algumas coisas ali que Jesus nos ensina acerca do perdão, acerca de amar o próximo, né? E tantas coisas ali que nós aprendemos. Então o primeiro monte que nós temos que olhar é o monte da palavra de Deus, é o monte do ensino. No segundo monte a gente vê Jesus se transfigurando ali, recebendo ali o Moisés e Elias, que representa a lei e os profetas. E a Bíblia diz que ele se transfigura diante deles ali. E Pedro toma a palavra e diz assim: bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tabernáculos para que a gente possa estar nesse lugar. É interessante que muitas das vezes quando nós estamos nesse ambiente de uma experiência com Deus, quando nós estamos naqueles dias onde estamos ligados, conectados, a gente quer morar naquele lugar, a gente não quer sair daquele lugar, né? Então a gente precisa nesse momento olhar para esse monte também, que é esse monte das experiências com Deus. Muitos talvez nunca tiveram uma experiência viva com Deus, e aquele que já teve, talvez faz muito tempo que ele teve essa experiência. E hoje mais do que nunca nós precisamos olhar, e não só olhar, mas subir esse monte para que possamos ter experiência com Deus. Depois nós vimos em Mateus capítulo 27 sobre o monte, né, aonde Cristo Mateus 27 foi o monte da transfiguração, se eu não estiver enganado. E João 19:17 fala sobre o monte do Gólgota, é o monte onde Cristo foi crucificado. Talvez esse é um dos que a gente não pode tirar os nossos olhos. É onde Cristo foi crucificado, é olhar para a cruz. É esse monte que nos dá esperança. Em Cristo, há 2000 anos atrás, quando Jesus pagou o preço pelo nosso pecado ali naquela cruz, nós fomos salvos. E hoje nós somos salvos por esse sacrifício. Independente se tudo der errado na nossa vida, nós já ganhamos a maior coisa desse mundo, que é a nossa salvação. Então não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo na sua vida, que você possa olhar para esse monte da salvação, da cruz, do Gólgota, onde você foi salvo, onde seus pecados foram perdoados, onde o véu foi rasgado de cima até embaixo,
e hoje nós temos acesso direto a Deus. Depois a Bíblia fala do monte, quando Jesus ele ressuscitou, ele reúne ali os seus discípulos e algumas pessoas, e ele os instrui, os discípulos, aqueles que haviam de continuar a sua obra, dizendo: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E nós vemos a importância de pregar a palavra de Deus, ainda mais nesses dias de hoje. Tem um pessoal de uma igreja que eles andavam de porta em porta batendo palma, e devido à pandemia eles pararam, o pessoal da Testemunho de Jeová. Sabe como é que esse pessoal está trabalhando hoje? Eles procuram um número de celular aleatório. Olha que interessante. Eles vão lá e vão tentando telefones. Eles pegam o celular, ligam para a pessoa, e ali eles transmitem a palavra de Deus, uma mensagem. E se aquela pessoa der lugar, eles continuam ligando. Então a gente vê que mesmo a gente talvez não estando fisicamente podendo levar a mensagem, evangelizar de porta em porta, veja que eles não pararam de trabalhar. Veja que eles continuam trabalhando, falando de Jesus, levando a palavra, É uma estratégia que eles criaram e tem alcançado muitas pessoas. Nós também fomos chamados para ir e pregar a palavra. Talvez nós estejamos limitados pelo espaço físico, mas a internet ela nos une, A internet é um espaço que nós podemos transmitir a palavra, e nós precisamos olhar para esse monte nesse momento e subir esse monte do evangelismo, do ganhar almas. Aquele que ganha alma sábio é, e nós precisamos nos esforçar para ganhar o máximo de pessoas possível, A gente vê aí todos os dias, nesse período agora, 2.000 pessoas têm partido para a glória, E o mais triste, muitas das vezes, é saber que essas pessoas talvez não tiveram ninguém que falaram de Jesus para elas. Talvez elas não tiveram ninguém que colocaram no coração dela uma esperança de uma nova vida, além dessa, E por último, a gente viu lá em Atos capítulo 1, onde ali também Jesus continua no monte, e ali ele executa as suas últimas palavras, Ele continuando, ele diz lá: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, Aí ele fala ali tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, Continuando, ele fala sobre a importância de sermos testemunhas, de ganharmos almas, de falarmos acerca daquilo que ele fez na nossa vida, testemunharmos. E a Bíblia diz que naquele monte ele foi ascendido aos céus, Esse último monte é o Monte da Esperança. E eles ficaram atônitos, olhando para o alto, vendo Jesus subir ao céu. E 2 anjos desceram, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, e disseram assim: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar. E aqui nós temos a esperança que ele há de voltar. Muitos anos atrás, quando eu me converti, a gente sempre ouvia essas mensagens, da volta de Jesus. Jesus está voltando, se prepare. E Jesus está voltando. Hoje, mais do que nunca, a gente tem essa certeza no coração, pelos acontecimentos, pela profecia da Bíblia, que tem se cumprido dia após dia. E que nós possamos olhar para esse monte, é um monte que nos dá esperança. E ter a certeza de que Cristo, da mesma forma que ele foi ascendido ao céu em Atos 1, a Bíblia diz que ele há de voltar, Eles são ali confortados, dizendo: ele foi, mas ele há de vir. Embora a gente tenha ouvido isso há muitos anos, ano após ano, ele vai voltar, ele vai voltar. Naquela época dos discípulos, já os apóstolos, eles acreditavam na volta de Jesus. Eles já se prepararam naqueles dias porque eles acreditavam firmemente no seu coração que Jesus havia de voltar aqueles dias. E hoje, mais do que nunca, nós temos que estar preparados, garantindo cada dia a nossa salvação, o nosso lugar no céu, Que nós possamos ser como aquelas virgens prudentes, que mantiveram ali as suas lâmpadas cheias,
no nome do Senhor Jesus. Que você possa manter os seus olhos no monte. Eleva, olha para o alto. Aqui, nesse horizontal aqui, se a gente for olhar, a gente vai se decepcionar. Se a gente for esperar do homem, a gente vai se decepcionar. Por isso que a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Você tem se perguntado, da onde me virá o socorro? Pode ter certeza que o teu socorro ele virá do Senhor. A Bíblia diz que não é nem do ocidente, nem do oriente que vem a nossa exaltação, mas é Deus que a uns exalta e a outros ele abate. Talvez ele use o homem, pessoas para que isso seja feito, mas a resposta que nós precisamos, a saída que nós precisamos, o milagre que nós precisamos está no Senhor. Que os teus olhos estejam fitos no Senhor Deus que fez os céus e que também fez a terra. Que Deus te abençoe e que você possa olhar para o Senhor Deus que nunca nos desampara. Eu gosto de Números 23, eu acho que é o versículo 19 ou 20, alguma coisa assim. Que a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta. A primeira coisa, Deus não é homem. Deus, ele é Deus, ele é Criador. Ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é Deus. E que a tua confiança, que o teu coração e que os teus olhos estejam fitos no Senhor. Deixa de olhar para A, para B, para C. Deixa de olhar para a esquerda, para a direita. E se concentre em olhar para o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Que essa palavra fortaleça a sua fé. E também o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia na presença de Deus, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima, em nome de Cristo. Deus te abençoe.